Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aqui, minha gente, graças a Deus. Tudo em paz, tudo bem. Você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo e não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália. Falo com vocês da cidade de Forlì, na Emília-Romagna. Minha gente, ontem eu fiz um vídeo falando sobre, como anda aí os preparativos do meu casamento, falando sobre as lembrancinhas, né? A gente ainda não decidiu realmente o que a gente vai fazer. Mas estamos vendo aí muitas coisas interessantes, né? E agora depois no final a gente vai decidir, mas assim, recebi muita dica legal de vocês aí. Muito obrigado, meu povo, ó. Beijo no coração de vocês, obrigadão pelas dicas que vocês deram, porque realmente, gente, às vezes a gente vê, né? Porque algumas coisas e a gente, na hora de colocar na vida da gente em prática, a gente não consegue ter aquele, né? Às vezes aquele, como se diz assim, gente, aquela expansão, né? Nossa mente às vezes não expande pra gente ver outras possibilidades. Eu tava muito focada em lembrancinha, tipo assim, quando me vinha lembrancinha, eu achava que a mais legal seria uma taça, né? Que é aqui a gente chama de taça, mas no Brasil a gente chama de xícara, com a foto, né, dos noivos. E que é legal, né? Não é que não seja uma coisa legal. Mas aí meu marido ficou, ai, é cafona, que, né, de fazer uma coisa elegante. E aí eu não tinha pensado muita coisa, mas, gente, ó, iniciais é uma coisa muito legal também, que as pessoas muitas vezes fazem, né? Eles colocam iniciais somente, ao invés de colocar o nome inteiro da pessoa, ou colocar foto, né? Coloca inicial também, já é uma coisa bem legal. É uma ideia que eu acho muito legal, acho que até mais, no meu ponto de vista, mais elegante. Aí agora nós estamos vendo, né, ainda o que a gente vai fazer, mas eu amei as dicas, né? Eu vou até ver se eu acho a dica aqui. Teve uma amiga aqui, minha gente, que tava falando, olha, a Simone Tureta, ela disse assim, pra mim fazer uma lembrancinha com velas aromáticas. Obrigada, Simone, pela dica, meu amor. Deus abençoe a sua vida. E realmente, né, gente, eu acho que se a gente consegue, né, umas velas, tem umas velas bem bonitas, decorativas. Eu amo velas, eu amo, porque eu amo muito esse lado, assim, elegante, bem romântico. Eu gosto desse negócio de ter vela na mesa, sabe? Eu amo velas, amo, eu acho que a vela, ela dá um toque, assim, especial demais em qualquer ambiente. Então, isso, lógico, que tem muita gente que gosta também, né? Então, assim, algo assertivo, né? Acho que a vela aromática é muito. Nossa, tem umas velas que elas deixam um aroma muito bom na casa, né, gente? É muito bom. Lembrando aqui das velas também, que, né, espanta mosquito e tal, mas não tem nada a ver, mas. É legal, né? Você encontrar velas bonitas que realmente represente, né, aquele momento ali. Lógico, fazer uma bela embalagem, com certeza fica muito legal. Obrigada, Simone, muito obrigada, minha querida. E também, minha gente, teve uma pessoa falando aqui sobre optar por uma taça, não coloque fotos, sim, iniciais. Quem falou isso foi a Lilia Tonin. A Lilia, né, que deixou aqui esse comentário, né, falando que se eu optar por foto, que eu coloque não, por uma taça, coloque só as iniciais. E eu achei muito legal a ideia da Lilia. Por isso que às vezes é bom a gente, né, ter essa troca assim, que a gente consegue ouvir o raciocínio de outras pessoas que a gente não conseguiu chegar naquele raciocínio ali, gente. Então, é muito legal. Muito obrigado, Lilia, ó. Amei a sua ideia, viu? Vou colocar em prática aqui. E é isso, minha gente. Muito obrigada como eu falei pra vocês, pelos comentários de vocês que vocês têm deixado aqui no vídeo. Também, hoje eu vou falar um pouco, né, sobre um comentário aqui, né, de uma moça que ela deixou aqui. Deixa eu ver aqui, minha gente. Eva e Ellen, por favor, viu? Estude, que eu tô sentindo vocês duas aqui, tá? Ellen vai entrar na escola elementar esse ano. E ela vai pro primeiro ano esse ano, então ela tem que estar estudando alguma coisa em casa. Tô escrevendo algumas coisas para ela escrever. Ela tem uma. Ela é aquela que tá dando mais, acho que trabalho, entender, né? Porque às vezes que a criança é uma transição, né? A criança sair
da escolinha, da infância, onde só tem brincadeiras, muito mais brincadeiras e que diz assim, gente, aqueles trabalhinhos manuais, aquelas coisas bem, né, simples assim, para entrar numa escola séria, né, escola elementar, gente. Então acho que ela ainda não caiu a ficha, tadinha. Mas é isso, mas ela devagar ela tá fazendo umas coisinhas, eu tô colocando ela para fazer porque eu acho muito importante, né? Estudar em casa também, com certeza é importante. E Eva também, né? Tem que ler. Eu acho que eu abri um pouquinho mão, porque eles entram de férias e a gente acaba abrindo um pouquinho mão. Mas agora eu tenho que começar a voltar a pegar no pé delas de novo, né, gente? Porque falta agora uns 2 meses para voltar às aulas. Mas eu tenho que pegar no pé delas, que é pra, principalmente de Eva, né? E de Ellen também, lógico. Para elas poderem estudar mais e Eva ler mais, porque tá precisando. E é isso. Fanny, né, ela me perguntou assim, a Fanny Ramon, ela me perguntou, ela me falou, na verdade ela me pediu, né, Maria, faz um vídeo falando sobre a educação das crianças, né, como está sendo os desafios de educar 3 crianças. Então, a Fanny me fez esse pedido, gente, eu vou falar aqui pra vocês, gente. O meu desafio, com certeza, é de uma mãe, como qualquer outra pessoa. Acho que todos nós temos os nossos desafios, porque 3 crianças não quer dizer que todos eles são iguais, né? Cada um tem um temperamento diferente. E a gente que é mãe, a gente consegue observando nossos filhos, entender qual é a melhor maneira de lidar com eles, né? Às vezes eu tenho que ser mais firme, mas eu busco ser firme com os meus filhos sempre com amor, porque eu vejo que isso faz uma diferença muito grande, principalmente na minha vida. Foi assim, então, por isso eu procuro falar com os meus filhos, mesmo quando eu sou firme, eles entendem que eu os amo, gente. Isso é uma coisa muito séria, porque eu, na minha infância, eu achava muito assim que meu pai não me amava, que meu pai era muito duro, e meu pai só conseguia ser duro. E eu acredito muito que deve ter sido a educação que ele recebeu, com certeza, né, gente? Que as pessoas mais, assim, antigas, muito tempo atrás, eles não olhavam muito pra isso, assim, pra... Como é que se diz, né? Eu não olhava muito pra criança, eles olhavam muito para aquilo que eles queriam dizer ou fazer e ponto final. E principalmente assim, eu acho que quando a gente tem o pai e a mãe, dá aquele equilíbrio. Às vezes o pai é mais duro, não tem aquela coisa, né, de estar dando o afeto que o filho precisa, mas já tem a mãe para compensar. E no meu caso eu não tinha. Então, hoje eu procuro fazer com eles, assim, para que eles se sinta, porque criança ela também precisa e ela quer ser corrigida, no sentido, ela quer que você dê limites, né? Então, tem momentos que eu tenho que chamar atenção. Lógico, eu não posso deixar de jeito nenhum, gente. Então, tem momentos que eu tenho que chamar a atenção deles. E é isso, minha gente. Chama atenção mesmo. Ou se precisar deixar de castigo sem televisão. Nossa, você vai ficar sem televisão. Você precisa fazer tal coisa. A questão do filho escutar a gente quando a gente fala, entender que aquilo é o melhor para ele. Então, isso é muito importante. E eu tenho buscado, minha gente, muita sabedoria em Deus para educar os meus filhos. É um desafio, principalmente, eu fico fazendo assim, porque na câmera meu rosto fica muito iluminado por conta da oleosidade, meu povo. Eu passo protetor solar, olha, calorão por aqui. E aí eu fico passando, vejo que tá muito na câmera fica muito iluminado. Então, como eu tava dizendo pra vocês, é um desafio, é desafiador, né? Por vários sentidos, né? A gente cuidar de 3 crianças, mas ao mesmo tempo é muito agradável. E como eu sempre falo aqui, a gente colocar limites nos nossos filhos é muito importante. Principalmente eu sempre procurei, assim, responsabilizar meus filhos de alguma maneira, principalmente pela a bagunça que eles fazem, né? Às vezes eu cato alguma coisa, mas geralmente eu coloco eles para colocar em ordem toda a baguncinha que eles fazem, os brinquedos que eles tiram do lugar. O meu filho, o Wallace, com 9 anos, ele já arrumava a cama dele. Então, assim, eu sempre procurei fazer nesse sentido, né? Meu filho, o Wallace, que tá aqui em casa, que ainda nós estamos aí aguardando, né, com fé em Deus, sair esse documento dele, que já tá bem adiantado, né? A Polícia Federal já esteve aqui em casa. Toda vez que a gente vai fazer um permesso de soggiorno aqui, que eles vão dar a residência, né? A polícia vem na casa ver se a pessoa mora naquele endereço mesmo. Já aconteceu isso.
mais horas ele lava um prato. Então, assim, gente, geralmente lava os pratos do almoço. Vai na rua, vai no supermercado comprar alguma coisa que a gente precise. E é isso, minha gente, é família, né? É isso, a gente cria os nossos filhos para eles entenderem que a gente é uma família, né? E eu crio os meus filhos assim, para eles entenderem que eles, né, que nós, na verdade, tô falando de mim, né? Que nós somos uma família, gente. Então, eu acho que, pra mim, o maior... Quando eu escuto alguém falar alguma coisa bem dos meus filhos, eu fico muito feliz. E eu entendo que eu tô, assim, no caminho certo. Não quer dizer que a gente tem que se parar ali, né? Nós temos muita coisa para melhorar. E é isso, eu vejo assim que ainda tenho que trabalhar bastante com essas crianças. A gente não pode, no meu ponto de vista, né, pelo menos pra mim, gente, eu vejo que eu não posso me distrair, porque ele cresce muito rápido e criança, eles precisam entender muito bem, né, sobre a vida, né, sobre tudo, gente, principalmente sobre quem eles são, né, sobre Deus. É algo que eu tô sempre falando para eles, ensinando, né, os princípios de Deus para meus filhos, que para mim é o fundamental. Eu acho que se a pessoa tiver tudo no mundo, né, financeiro e tudo, mas não tiver esses princípios, não tiver Deus no coração, gente, não tem nada. Essa é uma verdade. Então, para mim é muito importante na educação dos meus filhos ensinar os princípios. E muitas vezes quando eu vou corrigir eles também, né, eu ensino princípios para eles. Uma coisa que eu ensino muito para as meninas, né, principalmente porque elas estão pequenininhas e ainda Enzinho que tá pequeno, ele tá escutando, né? Mas ele ainda é lógico, não tem esse entendimento todo, mas vai escutando e vai crescer escutando isso, né? Eu falo muito sobre os princípios que tem ali, né, de honrar pai e mãe, honrar e respeitar, né, gente? Então, assim, de várias maneiras a gente pode honrar os nossos pais, né? Então, eu tenho sempre falado sobre isso, falado sobre as bênçãos que os filhos recebem, que muitos filhos aí no mundo, às vezes, não estão recebendo essas bênçãos, ou estão perdendo essas bênçãos nas suas vidas, né? Que a Bíblia promete, que é uma vida longa, uma vida de prosperidade, que tudo que a pessoa fizer dá certo, né? Isso está escrito lá em Provérbios. Então, é uma coisa que eu coloco muito na educação dos meus filhos, é a palavra de Deus. Então, assim, eu falo muito com eles sobre isso, principalmente as meninas, né? Como eu tô dizendo pra vocês, porque elas já estão nesse entendimento, né? Eu falo, quando a gente quer, na vida não tem, assim, a segunda opção, né? A gente vai colher sempre aquilo que a gente planta. E quem quer prosperar na vida, né? Quem quer que as coisas dêem certo, né? Tem que fazer isso. Precisa honrar pai e mãe, escutar quando a gente fala, porque a gente tem uma sabedoria muito maior que os nossos filhos já estão aprendendo com a gente, né? Essa é a lei da vida, né? A gente aprende para ensinar os nossos filhos, então é isso que eu faço, né? A única coisa que eu posso dizer sobre a criação dos meus filhos, minha gente, é essa, né? Que eu crio os meus filhos assim, vou passando os princípios, né? Porque é a verdade, né, gente? Se a gente for olhar quantos filhos hoje aí estão perdendo a vida, né? Porque não escuta pai e mãe, que não... O honrar é em vários sentidos, né? É em escutar, não é só em dar presentes. Eu acho bom quando o filho honra a mãe, o pai, né? Dando um presente, uma casa, né? Tem muita gente postando, às vezes, vídeos assim. Eu acho bem legal, gente. Mas, às vezes, por trás daquela casa, daquele carro, daquilo que o filho tá dando, ele já vem plantando muitas outras coisas, né? Escutando o que os pais falam, colocando em prática, né? E é isso, minha gente. Então, é isso que eu tenho ensinado para os meus filhos, buscado o máximo que eu posso ensinar, sempre com amor com eles. Mas, como eu disse para vocês, quando eu preciso falar mais duro, ou dizer assim, olha, você vai ficar de castigo, não vai ficar sem televisão, ou eu vou te cortar os presentes do aniversário, sabe? Eu faço por quê? Porque eu sei que meus filhos também querem limites. Dá o que os nossos filhos necessitam e o nosso filho também necessita, né, de limites, porque criança mal educada é muito ruim, temos limites. Então, tudo na vida dos nossos filhos é com limite. Eu dou muito amor aos meus filhos, eu acho, né, gente? Eu percebi também nesse desafio meu de 3 filhos, né, um atrás do outro, vamos dizer assim, porque Eva, quando Eva fez 2 anos, não, aliás, eu acho que foi antes de Eva, porque elas têm 2 anos de diferença, 2 anos. Eva faz
em março, dia 15, Ellen, dia 27 de abril. Então, Eva fez 8 anos e Ellen fez 6 anos. Então, minha gente, eles têm 2 anos de diferença, certinho, né? E quando um nasce, o outro tá maiorzinho, a gente começa a ter aquele cuidado maior com aquele menorzinho, né? E aí é sempre assim, né? Então, eu comecei a observar isso em mim também, para mim não deixar, né, Eva nessa questão da falta, ela não se sentir, né, de lado. Com relação a Ezinho, a mesma coisa, né? Ellen é muito mais amorosa, assim, tipo, ela é mais... Eva também é muito doce, é muito amorosa, ela é muito sensível. Mas Eva também já tem aquela personalidade mais forte. Então, é assim, gente. Aí a gente vai, né, aprendendo a lidar com nossos filhos. E eu fui observando em mim também isso aí, para não causar essa questão de divisão no meio dos filhos, porque acaba que as crianças começam a brigar pela atenção da mãe, né? Às vezes começa a se detestar, vamos dizer assim, né, por conta, né, das vezes que a gente acaba dando mais atenção a um e a outro. Então é isso, naturalmente, lógico, aquele que é menor a gente vai cuidando mais, né, gente, porque é totalmente dependente. Mas quando a criança é maiorzinha, a gente eu vou passando, na verdade, assim, fui começando a passar pra Eva, né, que eu sempre amei ela e amo igual a ela, igual a Ezinho. Então tenho buscado muito mais, assim, unir eles, porque é uma coisa que eu acho meio complicado quando a gente tem 3 filhos pequenos, porque eles são muito, assim, de disputar brinquedos, né? Agora que eu acho que tá até um pouco melhor, mas ainda tá, assim, Eva mais velha melhorou mais também nessa questão, também de falar muito com elas, ler muito a palavra de Deus sobre união para elas. Eu falo muito sobre união aqui na minha casa, com eles, usando a palavra de Deus. E orando também com eles, gente. É tudo que eu faço, assim, que eu acho que é importantíssimo, gente, a gente fazer com nossos filhos. Quando eles começam a falar, ensinar a oração, sabe? A pedir a Deus que guarde a vidinha deles, pensamentos, sonhos. E isso acalma até a criança, porque eu já contei aqui que Eva, ela acordava no meio da noite, gente, assombradinha, gritando. Mas a Eva gritava quando ela era pequenininha. E aí Deus me despertou de colocar a Eva para orar. Então, daí em diante, eu sempre tenho colocado eles para orar. E divido muito a palavra de Deus com eles, ensinamentos, né? Que é muito importante, que, assim, fez muita falta na minha vida. E eu divido isso com os meus filhos, né? E é isso, minha gente. Com relação à criação dos meus filhos, né? Esse é o vídeo que tô falando aqui, respondendo a nossa amiga. Sobre isso, realmente é desafiador, né, criar alguém, né, o ser humano é muito desafio, eu acho muito desafiador, né, mas a gente confiar em Deus, né, que Deus está no controle da vida dos nossos filhos, fazer a nossa parte, né, que é isso que eu tenho buscado fazer, a minha parte com eles, que é de ensinar, instruir eles no caminho certo, né, que a Bíblia ensina. E é isso, minha gente, né? Ensinando a eles também a ter essa união familiar, que é muito importante. Muitas vezes, às vezes a pessoa pode não entender. Por exemplo, aniversário de Eva, eu comprei um monte de pulseirinha. E ela deu um pouco pra Ellen, deu um pouco pra amiga dela. Assim, mas pra aprender, né? Eles ter essa questão de dividir, né? Não ficar tão apegado às coisas, porque geralmente as crianças eles se apegam muito a seus brinquedos, né? E começam a fazer aquela briga, aquela coisa, um quer que usa as coisas né? Que não querem dividir com, né? As coisas, lógico que tem coisas que é muito particular. Tipo, eu comprei um ursinho pra Eva e um pra Ellen de aniversário, né? Aquilo é particular delas, elas gostam de dormir com aquele ursinho. Eles iam ter um coelho que ele gosta de dormir. Então, gente, é isso, né? Mas ensina elas a ter um pouco mais de desprendimento, né? E de ser mais unida, né? Então, isso pra mim é importante. E é isso com relação, né, à criação dos meus filhos, eu falo. Com relação a isso, né? A ensinar a palavra de Deus, a orar com eles. Sempre fui eu que fiz, né? Essa é uma parte, Enzo fala assim, essa é a sua parte, né? Então, essa é uma parte minha. Mas também Enzo, ele tem uma voz, assim, com as crianças, né? Ele, assim, uma autoridade, assim, no sentido que as crianças respeitam muito ele. E me ajuda muito também, né, gente? Com relação... Eu não falo, assim, que ele me ajude a cuidar das crianças no dia a dia, né? Também porque ele trabalha, né? Ele tem que descansar e é justo que eu cuide das crianças, mas
Quando as crianças estão no período de escola, ele gosta de levar o filho na escola, ele gosta de buscar o filho na escola, entendeu? Ele gosta de ir na reunião da escola. Então, são coisas que ajudam muito, né, a gente ter essa parceria, né, com o pai dos nossos filhos, né? Então, é isso, minha gente. Eu não tenho muito mais o que dizer, né? Que a criação dos meus filhos eu resumo sempre nisso aqui, né? Limites, né? Eva mesmo tava tendo horário para elas para tudo, gente. Quando chega esse período de férias, aí a gente vai abrindo mais mão um pouco, porque também tudo demais é exagero, né? Eu acho que a gente eles entendem muito o período de escola, porque sabe que se eles dormir tarde, vão acordar com sono. Então, tem que dormir mais cedo, ela precisa se empenhar mais na escola, então eu tô mais ali 1 hora de leitura todo santo dia e horário para tudo. Então, é muito assim, principalmente quando ela tá nesse período de escola, né, que tá no ano letivo. Aí chega férias, como eu falei, abre um pouco mão, mas agora eu vou colocá-las de novo, né, começar a disciplinar mais elas nessa questão do estudo, porque vai voltar às aulas e eu quero que Eva volte com a leitura ainda melhor do que ela já está, minha gente. Então, ela vai fazer o 3º ano agora, né, então é isso, meu povo, tá? Não tem muito mais o que dizer, é só isso mesmo sobre a educação dos meus filhos, né? Que a base da educação deles é a palavra de Deus, né? A maior verdade que a gente tem é a palavra de Deus, e ele ensina tudo que a gente quiser aprender, entender, né? Os valores, os princípios, pra gente ser bem sucedido na nossa vida, né? E realmente a Bíblia se cumpre na nossa vida todos os dias, né, meu povo? Na nossa e na vida de todo mundo, mesmo aquele que não acredita, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Um beijo grande pra vocês. Obrigada, minhas maravilhosas que estão aí comigo, deixando sempre seu comentário. Muito obrigada por estar comentando e por estar deixando suas sugestões aí, tá bom? Logo chega meu casamento. Gente, o tempo passa tão rápido, né? Nós estamos no mês de julho, eu sei que não vai demorar, já vai chegar aí o mês de agosto e vai ser o último mês. Aí começa a chegar aquele friozinho na barriga. Daqui a pouco eu tenho que ir conhecer as testemunhas do meu casamento, que ainda não conheço. E é isso, minha gente, né? Deus nos ajude aí, tudo dá certo, sim, pra nossa vida. Minha baby linda aqui que chegou da mamãe. Bom, e é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like, nos ajuda bastante. Se inscrever se você gostar. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Ele atenta que você derruba, vai. O que é que você quer, bebê? Vem dar tchau? Vem dar tchau aqui pro povo. Tchau. Vai, Ellen. Levanta. Tchau. Meu Deus. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.